Hoje eu quero contar uma história que fala sobre qual é o impacto de ter um propósito e uma visão na vida. Qual é o impacto disso para nós? Hoje a gente tem falado muito sobre a importância do propósito, a importância de ter uma visão, mas por que isso é importante para nós? Então eu tive uma experiência que eu estava voltando de Morro de São Paulo e voltei num catamarã. Quem já foi para lá e passou por esse sufoco vai lembrar e saber do que eu tô falando. Mas é um catamarã diferente, onde ele é fechado. Ele é fechado, ele balança muito. A primeira instrução do cara que entrou no catamarã foi: eu vou dar uma sacolinha para vocês, porque essa viagem ela leva cerca de 3 horas e as pessoas passam muito mal. Então essa já foi os boas-vindas para nós do catamarã. E então ele era fechado e tinha uma janelinha no alto. A gente não via nada, tinha aquela janelinha que você conseguia ver o céu, era como se você estivesse num porão de um navio. E a primeira andada que aquele catamarã deu, ele já deu uma batida violenta no mar, uma balançada, e as pessoas já começaram a tomar remédio. E eu falei, gente, que horrível essa viagem vai ser, e agora? E eu sabia de que o que faz com que a gente mantenha o equilíbrio no nosso corpo são duas coisas: o nosso labirinto, que está no nosso ouvido e que ele vai ver a posição do corpo e aí vai mostrar pra gente se a gente tá em equilíbrio, se a gente tá em movimento, qual é a posição que a gente tá, que a nossa cabeça está. Mas existe uma outra coisa que compensa isso, que é a visão. Então, como o meu labirinto ele estava mexendo, porque o meu corpo ele fazia isso mexia por conta da maré, eu falei, eu preciso fixar minha visão em algum lugar, senão eu vou passar muito mal aqui. E como tinha aquela janelinha no alto, eu olhei para a janela e eu tentava mirar em alguma coisa. Só que eu olhava uma nuvem, o barco fazia assim e eu perdi a nuvem, já não tinha mais a nuvem, porque ele mudava totalmente, não era uma balançadinha, balançava muito. Eu falei, gente, e agora? E aí eu comecei a passar mal, as pessoas começaram a passar mal e de repente as pessoas começaram a vomitar, foi uma coisa assim, geral. Eu ainda não tinha chegado nesse ponto, mas eu falei, aqui não vai dar pra ficar, não tô conseguindo, as coisas estão muito balançando, e eu saí pra fora do barco. A hora que eu saí pra fora do barco, lá fora já estavam todas as pessoas que estavam passando muito mal, e eu fiquei ali, eu dava pra ver o mar e de repente eu vi ali, mais pra frente, uma terra, tinha terra à vista, bem longe, mas eu fixei lá, eu falei, é lá. Estamos chegando. E eu fui negociando com o meu corpo e falando, tá chegando, tem uma terra ali. E andava mais um pouquinho e eu falava, agora eu já vejo que tem torre ali. Então quer dizer que tá mais perto, porque eu já tô vendo a torre. E depois eu falava, agora eu tô vendo que tem árvore. Eu via, claro, silhueta, porque tava longe, mas eu ia contando pra mim o que eu tava vendo e fixando lá. As pessoas em volta de mim, elas estavam passando mal, e a hora que uma fazia um barulho de que ela ia vomitar, as outras todas vomitavam, porque elas ficavam fixadas nisso, entre vomitar e não vomitar, e segurando cada uma a sua sacolinha, uma coisa assim terrível. E eu tentando não prestar atenção nisso, porque eu era olhando pra terra à vista e contando pra mim o quanto que aquilo tava chegando, e eu fui tentando me equilibrar ali, e eu fui uma das poucas pessoas daquele barco que não passou mal como as outras. O que eu aprendi depois com isso? Primeiro que não volte de catamarã de Morro de São Paulo, mas o mais importante que eu aprendi, que me deu um insight, eu acho que essas são uma das coisas ricas da vida, quando a gente passa por uma vivência e isso se transforma num aprendizado, numa experiência. E quando a gente ganha isso, é uma pérola, e eu precisava dividir isso, porque foi muito importante o que eu ganhei. A primeira coisa que eu ganhei é que mente é corpo. Isso a gente sabe, mente é corpo. Então, conforme o nosso corpo funciona, a nossa mente também funciona. Se o nosso corpo, ele se equilibra por duas coisas, que é qual é a posição que a gente está, qual é as nossas circunstâncias, e pela visão. Existe uma chave de aprendizado aí. Quando a gente não tem uma visão, a gente vai ficar sempre se pautando só pelas sensações que a gente passa. E por isso a gente oscila muito. E por isso a gente passa muito mal na vida. Então o que faz com que a gente possa ter uma firmeza? A gente ter uma visão, uma terra à vista. A gente olhar para onde a gente quer chegar. Isso vai fazer com que a gente possa ter equilíbrio na vida.
E outra coisa, se a gente não tem isso, a gente vai ficar como eu tava lá, tentando olhar para alguma nuvem, para algum ponto. Então, se você não tem uma visão clara, você vai ter pequenas metas. Agora eu quero comprar um carro, agora eu quero estudar meu filho, agora eu quero comprar uma casa. São todas coisas importantes, mas são coisas que logo elas passam, logo elas modificam. E aí a gente fica sem chão de novo. Quando a gente coloca e a gente só é movido na vida por metas, a gente fica sem chão rápido. Então, qual é a nossa visão? Como a gente tem se pautado para que a gente possa se firmar nisso? Se não, qual era a grande questão das pessoas naquele barco? Passar mal e não passar mal. Quantas vezes na vida a gente vive uma vida só focado entre passar mal e não passar mal? Ter uma vida mais apertada, uma vida que a gente passe menos mal, que seja menos ruim. As pessoas são acostumadas a tentar se controlar na vida para que a vida não seja tão sofrida. Caraca, mas e a vida incrível que a gente pode ter? As pessoas ali, elas estavam focadas entre passar mal e não passar mal, e não em onde elas iam chegar. Quantas vezes a gente só fica focado nisso, entre ter um relacionamento que briga ou não briga, e não ter um relacionamento onde a gente possa crescer, se desenvolver, um trabalho em que a gente pode pelo menos pagar as contas, e não um trabalho onde a gente possa se realizar. Percebe como a gente tem vivido no pelo menos, no mínimo da sobrevivência, quando a gente não tem uma visão? Outra coisa, se o nosso corpo, e ali era em cadeia, se você fica perto de pessoas que só vomitam, que só estão passando mal, o seu corpo vai passar mal. Se corporalmente uma pessoa passando mal faz com que você passe mal, por que você acha que a sua mente, quando você está perto de pessoas que só reclamam, que só trazem coisas ruins, você não vai passar mal? Ou você não vai ficar controlado, só levando a tua vida naquele nível de pelo menos eu não tô vomitando, pelo menos eu não tô passando por isso. Por que a gente tem que viver pelo menos e não por mais que eu consiga? O nosso corpo vai funcionar assim como a nossa mente. Então, propósito e visão são coisas que vão transcender e vão fazer com que a gente tenha uma realidade diferente, uma viagem diferente. Embora a gente possa estar no mesmo lugar que as pessoas, a gente não vai estar vivendo a mesma coisa que elas. E a gente não vai chegar no mesmo lugar. Porque quando as pessoas chegaram lá, elas só tinham uma sensação de, meu Deus, acabou a tortura. E não, eu cheguei onde eu queria chegar. Muitas vezes, quando a gente não tem uma visão, a gente chega e a gente nem sabe que a gente chegou. A gente nem percebe a nossa realização naquilo. E a gente não vai podendo se aproximar cada vez mais do que aquilo se representa para nós. Então, o que é a visão dentro do propósito? Eu tenho falado muito de propósito. O propósito é o para que a gente faz as coisas, o para que da nossa viagem da vida. Qual é o sentido disso? E a visão é a materialização do nosso propósito. É onde a gente vê realizar o nosso propósito. Se o meu propósito é cuidar de pessoas, a materialização da minha visão é quais pessoas eu quero cuidar, como elas vão ser cuidadas, é o como isso se realiza. Por exemplo, se o meu propósito é conectar pessoas, o propósito ele é abstrato, a visão é a materialização disso. Eu quero conectar quantas pessoas, eu quero conectar as pessoas de que jeito, que elas se encontrem mais em todos os lugares do mundo. Então, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela queria que os pobres fossem cuidados. Qual era a materialização da visão dela? Que eles fossem cuidados com nobreza em todos os lugares do mundo. Ela não parou até chegar em todos os lugares do mundo. Quando a gente não tem um propósito, quando a gente só tem uma visão, a gente pode se perder. Por exemplo, Alexandre o Grande, o primeiro propósito dele era que os gregos fossem livres. Quando ele perdeu isso e ele ficou só na visão de ser grande, a materialização era a gente precisa conquistar os impérios. Quando ele perde o propósito de que isso também precisava trazer liberdade ao povo, ele se perde dele, aí ele começa a conquistar por conquistar, e é aí que ele morre e mata o povo. E o legado dele dura muito pouco. Então o propósito ele é o que vai sustentar a visão, é o que vai dar um motivo para a visão, é o que vai fazer a gente não se perder. E a visão, por sua conta, ela também vai fazer com que a gente possa ver o nosso propósito se realizando e que a gente possa de alguma forma não parar até chegar nele.
Então, quais são os impactos do propósito e da visão? Eu vou trazer 5 impactos para a nossa vida. O primeiro impacto, mais importante, é equilíbrio. Você consegue ter um equilíbrio interno, assim como aconteceu nessa história que eu contei para vocês. A visão é o que vai te dar equilíbrio, mesmo quando as circunstâncias forem adversas. Quando as circunstâncias não te ajudarem, ele vai te dar equilíbrio, você não vai se perder. Você não vai sentir que aquilo vai te tirar do prumo. Porque o chão já não está nas circunstâncias, está na tua visão. Está no seu terra vista, está onde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto. As pessoas estão muito desequilibradas. Qualquer coisa faz com que a gente entre numa sensação de que tudo vai acabar. Faz com que a gente entre em depressão. Faz com que a gente deposite pequenas metas em pequenas coisas e a gente sinta que a gente nunca vai chegar lá. Nunca antes essa sociedade esteve tão desequilibrada. Uma coisa que uma pessoa fala tira o outro do sério, mexe com o emocional dela, porque a gente tem se pautado em sensações e não numa visão. Uma visão vai trazer um equilíbrio para nós, vai fazer com que a gente se sinta firme, vai dar firmeza nos nossos passos, mesmo quando o chão balança. A gente vai conseguir andar sobre as águas, a gente vai conseguir andar sobre as circunstâncias, sobre as adversidades, porque a gente tem uma visão, a gente sabe onde a gente quer chegar. E aí o número 2, foco. A gente não vai se perder no caminho, porque a gente sabe onde é a nossa terra vista. A gente não vai se distrair, a gente vai aprender durante esse processo, porque tem uma terra vista, tem onde a gente quer chegar. A pesquisa mostra que os grandes empresários, as pessoas que se deram melhor na vida, eram pessoas que sabiam onde elas queriam chegar. Elas tinham foco, mas elas não tinham foco só no onde, numa pequena meta. Elas tinham uma visão aliada a um propósito. Qual é a diferença disso, Fernanda? Como é que eu sei que se eu tenho um propósito ou se eu tenho uma meta? Propósito, ele tem intenção e ele tem contribuição, ele tem visão, ele sabe onde ele quer chegar e ele tem um pra quê, que contribui, que não para em você, que tem um pra quê para os outros. Que foi isso que o Alexandre o Grande perdeu e aí ele se perdeu, inclusive para ele, porque ele já não se sentia mais realizado. Então, eu tenho foco e é um foco que transcende, que faz com que eu implique e aplique isso às pessoas. A minha pergunta quando eu faço um coaching de carreira baseado em propósito, ou quando eu estou trazendo uma visão de propósito a uma empresa, é o que o mundo perde. Se você deixar de existir, se essa empresa deixar de existir, o que o mundo perde? Estamos aqui para isso. Então, qual é o foco? O que eu quero que o mundo ganhe? Todas as minhas ações, então, vão ser pautadas para essa visão, com base nesse propósito. Isso é o mais importante. Então, primeiro ponto, equilíbrio. Segundo ponto, foco. Terceiro ponto, motivação. Você vai ter uma motivação intrínseca dentro de você. Essa motivação que vai fazer você andar, que não tem a ver com novidade ou só com o próximo salário ou com conquistar uma meta, que conquistar a meta é bom, mas é igual macarrão, a gente come e já dá fome de novo. Então a gente tem que ter meta sim pelo caminho, como eu falava assim, agora eu já tô vendo árvore. Essa é uma meta. A próxima meta é que eu consiga distinguir que árvores são essas. Então são pequenas metas que fazem a gente chegar na visão. Então ter metas é importante. Mas não só isso, a visão ela transcende as metas, ela tá para além das metas. Então, quando eu tenho uma motivação intrínseca, e é isso que me faz realizar, é isso que me faz acordar todo dia, não tá pautada na sensação, não tá pautada no que os outros falam, porque hoje, como o mundo não tem uma motivação interna, ele fica no ter, porque é só quando ele tem coisas, ele tem esses marcos que ele se sente motivado. Então, a gente tem uma pequena motivação e já desmotiva, pô, já é segunda-feira. Quinta-feira, amanhã já é sexta, e eu me animo, segunda-feira, entende? O propósito e a visão vai fazer com que você tenha uma motivação interna e que isso vá fazendo você chegar mais rápido, mais rápido, mais rápido. E aquelas 3 horas para mim, elas não demoraram 3 horas nessa viagem porque a motivação, ela me intensificava cada vez mais a enxergar mais, a estar mais perto, a enxergar mais, a estar mais perto, a fazer mais. Quarto ponto, realização. Você vai se sentir realizado. Porque quando a gente não sabe qual é o nosso propósito e onde a gente quer chegar, a gente nunca se sente realizado. A gente sente pequenas motivações, mas a gente não sente essa realização. Eu tenho falado isso, você só vai se sentir realizado quando você expressar o que você é. E propósito é a expressão de para que a gente veio,
de pra quê? Pra quê? Qual é o nosso pra quê? Uma árvore de manga, ela se realiza quando ela dá manga. Então, qual é o fruto que você dá? Você sente que você vai ser realizado quando você está expressando isso, quando você realiza a sua visão. Então, você se sente realizado. Eu estou realizando aquilo que eu sou. Eu não estou cumprindo uma meta que o meu chefe falou, que a empresa falou, mas é uma causa a qual eu vivo. E eu posso experimentar essa realização todas as vezes que eu manifesto isso. Então, eu realizo, eu tenho uma realização da minha ação. E aí eu sinto essa completude, e aí eu sinto que vale a pena, mas eu só sinto que vale a pena porque eu consegui entender qual é o valor inicial. Se você não tem a sua terra à vista, se você não sabe quanto vale a sua terra, você vai chegar e não vai achar que chegou. Você vai chegar na América pensando, poxa, mas eu precisava chegar nas Índias. Se você não entender qual é o valor disso. Então é muito importante porque a gente vai se sentir verdadeiramente realizado. E quinto e último ponto, isso vai transcender quem somos. Como assim transcender? É uma visão e um propósito verdadeiro transcende quem a gente é. Porque quando uma árvore dá um fruto, essa árvore pode chegar a morrer, mas o fruto que ela deu sementes, que deu outros frutos, que deu... Entende? A dimensão dele é gigantesca, porque não parou num fruto ou numa árvore. Ele chegou a virar uma floresta. Madre Teresa já morreu e continuam pobres no mundo inteiro, fazendo o que ela fazia. Pessoas fazem o que ela faz. Eles continuam sendo tratados com nobreza em todos os lugares do mundo. Um propósito transcende, inclusive, a nossa vida. Porque o fruto que a gente deixa, a gente não sabe qual é a dimensão onde ele vai chegar. E ele vai fazer porque a gente faz parte de algo maior, de uma história maior, de uma causa maior. Essa é a nossa parte eterna que não vai morrer, porque ela faz com que aquilo perdure tempos e tempos e tempos. A gente continua tendo energia elétrica, podendo ter uma vida com mais conforto, podendo se utilizar mais. Mesmo quando Thomas Edison já se foi. Percebe que incrível o propósito e a dimensão disso. O propósito não morre na nossa visão, ele começa na nossa visão. E aí ele vai transcendendo e fazendo outras visões e outras visões e outras visões. Primeiro ponto, então, equilíbrio. Segundo ponto, foco. Terceiro ponto, motivação. Quarto ponto, realização. E quinto ponto, transcendência. Seremos eternos numa causa. Olha que mágico e que fantástico isso que eu pude perceber e ganhar nesse dia, que era para eu só ter passado mal ou não ter passado mal, mas como eu pude aprender e não me distrair, e como eu pude ter uma terra à vista, permitiu com que isso transcendesse, que eu pudesse compartilhar com vocês essa história. Então não abre mão do seu terra à vista. E se você não tá vendo, Fernanda, mas eu não sei qual é o meu terra à vista. Fernanda, mas eu não sei. Para e gasta tempo com isso. A gente gasta tempo com tantas coisas na vida, com tantas curtidas no Instagram, com coisas que talvez não vai fazer a gente crescer. Tanto tempo que a gente perde fazendo outras coisas que passam. Perca tempo em descobrir, porque ele está em você. O Ryman, que é o cara que trabalha com propósito, eu aprendo muito com ele, ele diz, os frutos estão nas raízes. Uma árvore de manga, quando ela nasce, ela já sabe que ela vai dar manga. A manga já está no DNA dela. O seu propósito está no seu DNA. Gaste tempo, invista tempo em saber para que você faz as coisas e a enxergar onde você pode chegar com tudo isso, para que o seu propósito possa se materializar e você possa se realizar e você possa alcançar pessoas e você possa ter uma vida mais equilibrada e você possa ter uma motivação interna e que valha a pena viver, não só para você, mas para as pessoas que você pode contribuir. Propósito e visão são falas deste momento, porque nós precisamos de pessoas que não só passem pelas circunstâncias. Nós precisamos de pessoas que possam enxergar mais longe e nos levar para uma nova dimensão da vida, que não seja só passar mal e não passar mal, mas que seja viver uma vida incrível. Essa é a nossa escolha e a gente precisa viver isso junto. Que você não pare até olhar sua terra à vista e chegar nela e poder trazer a sua contribuição a todos que você encontrar.